respeitar o horário aí de quem está aí. Então, pessoal, boa noite aí, quem está presente, é um prazer estar com vocês, tá? É, nós vamos ter aí essa live, a ideia é fazer uma sobre dor crônica, né? Então, vamos falar. Bom, deixa eu apresentar aqui, né? O Douglas Santos, né? O colega Douglas Santos, ortopedista, né? Mas um ortopedista com uma visão integrativa já de muitos anos, já também aplicando na ortopedia, a medicina regenerativa. A doutora Caroline Fontes, né, que é especialista, né, com cursos internacionais já, com mestrado em terapia neural, em canabidiol, com muita experiência, né? Esses dois colegas, nós três escrevemos um livro, esse livro de dor crônica, que abrange, né, tem capítulo de dor neuropática, tem capítulo de fibromialgia, de enxaqueca, etc. Então, nós três escrevemos esse livro de dor, né? No final, vou apresentar o livro para vocês. Então, essa vai ser a matéria que eu vou dar hoje, né? Introdução ao estudo da dor pelo Douglas, princípios medicamentos alopáticos, principalmente, né? Dor neuropática, lumpectalgia, fibromialgia, e a síndrome do carpo. A Carolina vai falar de terapia neural canabidiol, que ele pode usar na prática, e eu vou comentar também alguma coisa sobre o herpes zoster e sobre a neuropatia diabética, né? Nós programamos três lives. Então, a de hoje, então, é de neuropatia, né? E 27 de abril, fibromialgia, e 18 de maio, dor lombar e pélvica. Vocês têm que se inscrever novamente, quem já é interessado, para essas duas aulas. A inscrição de hoje acho que não vai valer, não. Então, melhor depois se inscrever novamente. Tá bom? Então, eu vou passar aqui para o Douglas, ele vai então começar a parte dele. Eu vou sair daqui, tirar esse share, e, e aí o Douglas, você pode entrar aí. Tá, joia, professor. Ainda está compartilhada do senhor aqui, né? Peraí, deixa eu tentar ver aqui como é que eu descompartilho aqui. Tá, Ah, stop share, já achei já. Pronto, já saí. tá. Vou abrir aqui a minha, pedir um pouquinho de paciência aos colegas. Deixa eu ver onde é que eu acho aqui a minha aulinha. Deve estar aqui. Todos bem? Não, Entrou, professor Arthur, professora Carol? não. Não? Eu estou te vendo, mas não vi os slides ainda. Não, né? Então deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. Só Estou para. vendo aqui a Kátia Marroquim, querida Kátia, né? Estivemos juntos no curso em 2015, se não me engano, lá para 11 anos já. Mudou alguma coisa, pessoal? Tá entrando na minha aulinha agora? Acho que falta abrir. Tá dando pra ver. Só não tá aberta, Douglas. Não está aberta ainda, né? Deixa eu ver o que falta aqui. Só um pouquinho compartilhar. Engraçado que para mim ela já está aberta. Deu Sai mais share uma. aí? Eu achei que sim, viu? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para inteira, compartilhar. Foi. Foi? Uhum. Como que ela tá? Ela já está toda aberta para vocês? Não. Não, tá na tela do PowerPoint sem estar inteira. Sem estar inteira, né? Tá, então só mais um pouquinho. Agora me perdi que tá cheio de tela aqui. Deixa eu ver uma.
Mas tá dando pra ver bem, Douglas, até se tu quiser manter assim. Tá, tá no PowerPoint, mas não tá a tela cheia para vocês, né? Isto, mas tá dando pra ver bem. Deixa eu ver onde que ela amplia aqui. Deixa eu ver se eu consigo Você ainda, tem que pessoal. aumentar primeiro o slide, aumenta naquela, É, A tela de apresentação. e aí você depois dá o share. é. Deixa eu fechar uma coisa que está na minha frente aqui. Ó, e agora? Foi, foi. Foi? Então podemos ir, né? Pessoal, boa noite. Desculpa aí esse começo um pouquinho atrapalhado, é a pouca prática. Antes da gente falar de dor neuropática, a gente precisa agradecer e realmente mostrar o meu respeito, meu carinho, minha admiração máxima pelo professor Arthur Lemos. Pude fazer a pós-graduação dele presencial, quando ainda era presencial, né, professor, alguns anos atrás, e tive a felicidade, né, de poder ficar aquele ano e aprender bastante e trazer isso para a prática clínica da gente, né? Só que para vocês entenderem, eu tinha me inscrito no curso de 6 meses do professor Arthur, também presencial, mas depois de 15 minutos de aula, eu já liguei para a tia Vânia e disse, tia, ainda dá tempo de eu mudar para o curso de mais extenso, né, de um ano, e dei sorte que eu consegui ainda uma vaga naquele grupo de um ano, e para mim foi um ano realmente que mudou os horizontes aí da minha vida e acrescentou a uma medicina que eu já trabalhava, que era a medicina regenerativa, né? Então, meu respeito, meu agradecimento máximo ao professor. E aí veio outro presente de Deus na minha vida, que foi ter tido aula com Carol Abrão, que tem a felicidade de atender nesse lugar maravilhoso, né, Carol, que é o Balneário Camboriú e que também pôde passar para a gente naquele mesmo ano, na nossa pós, bastante informação sobre terapia neural, canabidiol, como a gente vai poder, a Carol vai poder trazer isso um pouco hoje aqui, e que também está no livro da gente, está no curso da gente prático, esse ensinamento e todo esse conhecimento que ela tem, que aplica e pode passar também para a gente como ninguém, né? Então, meu respeito a esses dois aí, graças a Deus, pude recebê-los aqui na Clínica de São Paulo. Então vamos lá. Pediu para falar, pessoal, de dor neuropática, né? Mas por que que a gente tem que estudar um assunto desse, né? E aí a gente começa a encontrar respostas aqui, ó. Esse é um levantamento do Reino Unido com quase 150 mil participantes, então um N bem interessante, mostrando que metade daquela população adulta sofre de dor crônica. E se a gente olhar nesse universo de dor crônica, aqueles que têm dor de origem neuropática, 10% da população do Reino Unido sentindo isso. Então é muita gente, é um universo muito grande para a gente trabalhar e poder ajudar essas pessoas, né? Quando a gente olha as estatísticas aqui no Brasil, esse estudo é recente, 2021, mostra que não é tão diferente, não. Na verdade, a gente passou a ter até mais do que lá, né? E a gente chega a ter cerca de quase 15% da nossa população adulta sofrendo de dor de origem ali neural, né? Então, é interessante a gente começar a olhar para esse universo, a gente vê o esforço aí tanto da Sociedade Mundial de Pesquisa para a Dor, quanto de outros centros também, começando a olhar para esse universo de dor crônica, né? No tocante à dor neuropática. Lembrar que aqui o sistema nervoso a gente divide didaticamente naquele sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal, e o periférico, que são seus nervos e as suas interdigitações, né? E a partir daí você vai ter dor desses dois sistemas, né? Ou do sistema nervoso, então pós-AVC ou trauma craniano, ou a dor mais periférica, oriunda de uma trigemalgia, de um ciático, de um túnel do carpo, uma dor de causa herpética, pós-herpética, etc., né? São classificações. Mas para a gente ainda entender um pouquinho melhor de dor neuropática ou de dor de modo geral, essa é uma classificação bem ampla, bem básica nesse universo, né? Então, o que é dor nociceptiva, pessoal? Que não é tanto o motivo dessa aula, né? É a dor da carne, né? É a dor daquela pancada no dedo, a dor da torção, é a dor de uma cólica
biliar. Enquanto a dor neuropática, ela tem por característica ser a dor onde o tecido acometido é o próprio sistema nervoso, seja ele central ou periférico. E aí a gente tem um terceiro padrão de dor, presente, por exemplo, na fibromialgia, quando você não tem exatamente um substrato tão definido, né? Ou naqueles cenários, eu sou cirurgião de coluna vertebral, naqueles cenários interessantes, onde às vezes a gente já removeu a causa base, a gente já tirou a hérnia de disco, mas o paciente persiste reclamando de uma dor naquele dermátomo, independentemente da causa inicial não estar mais ali, né? Então, já houve uma plasticidade do sistema nervoso central, né? Aquela sensibilização central à dor, e normalmente são dores de difícil tratamento, né? Quando a gente fala de dor neuropática, é interessante a gente relembrar de dois pontos principais, pessoal: a hiperalgesia e a alodinia, e isso não é a mesma coisa. A hiperalgesia diz respeito àquela exacerbação da dor, né? Então, mamãe, por exemplo, tem artrose no joelho e já fez duas, três cirurgias nos joelhos dela, né, de artroscopia, e é interessante porque um toque de leve na pele ali na região do joelho, para a mamãe, ela já desencadeia uma dor completamente não proporcional àquele estímulo, né? E a lodinia, que é outra coisa também interessante. Então, imagina quando, por exemplo, você toca a pele sem exatamente estar agulhando, apenas palpando, algo que, numa circunstância normal, não provoca dor, mas naquele paciente gera dor, né? Então, a hiperalgesia seria um sintoma exagerado de dor e a lodinia seria a percepção de dor diante de estímulos que jamais provocariam dor em circunstâncias padrões normais, né? Então, quando um ou esses dois fenômenos estão presentes, dá para a gente aferir que a gente está diante de pacientes que têm dor de causa neuropática. Mas, bom, por que estudar tudo isso, então, né? Então, é importante a gente olhar para isso, pessoal, por causa de os desfechos, os desdobramentos desse padrão de dor. Então, dá uma olhadinha aqui, por exemplo, na cutis, aqui na pele, né? Então, a gente tem a epiderme, né? Epitélios estratificados, escamoso estratificado, mas abaixo, nessa outra região, que é a região da derme, é a região onde estão as fibras de dor. Uma fibra desmielinizada, a fibra C, de uma transmissão mais lenta de dor. Essa é talvez a fibra mais importante a ser estudada e tratada por nós. Outras fibras que carregam dor também, vejam que essa já tem bainha de mielina, que no estado de dor crônica, olha o que começa a acontecer, ó, destruição da bainha de mielina. E aí aquele médico integrativo já começa a pensar se a formação da baía de mielina tem relação com a vitamina B12, nos estados de dor crônica, parece ser interessante a gente olhar para essa vitamina, para esse complexo, tentando restaurar isso aqui. Também percebam que não só o sistema nervoso está ativado, mas aqui a gente tem atores do sistema imunológico. E não dá para falar de dor crônica ou não dá para falar de quase nada crônico na nossa vida, porque a inflamação é diferente, não é diferente, sem a gente olhar para esses atores também da imunidade. Tá? E é isso que vai acontecendo. Terceiro elemento são esses amarelos aqui, pessoal. Aqui a gente já está falando de brotamento de fibra adrenérgica. A gente está falando aqui de sistema nervoso autonômico. E por quantas vezes a gente não ouve do nosso paciente aquele cenário de quando eu fico nervoso, eu não sei o que que acontece, mas a minha dor piora. Acontece que a descarga adrenérgica vai ser captada, aquela adrenalina vai sinalizar nessas vias aqui e vai piorar todo esse processo. É isso que acontece com esses doentes. Aqui a gente está mostrando a nível de pele. Mas, se você seguir aquela fibra que está ali na pele e ir subindo, chegando aqui, ó, a região ganglionar, a região aqui da espinha, dos forames, o que a gente vê também é o brotamento daquelas fibras de sistema nervoso autonômico, simpático, associado também à ativação de atores aqui, ó, macrófagos, né? Que nesse sistema nervoso a gente chama de micróglia.
Então, esses atores que eu queria trazer para vocês, de sistema imunológico conversando com o sistema nervoso central, sinalizando através de suas citocinas e mantendo ou piorando aquele quadro de dor crônica neuropática. E aí, aquilo que estava na periferia agora já começa a invadir o sistema nervoso central. A gente agora está falando de medula, a gente está falando de células gliais, que são 10 vezes mais comuns que o neurônio, são células que dão homeostase, suporte ao neurônio e que aqui se veem hiperativadas. Então, é assim que está a medula de um paciente que tem uma neurite pós-herpética, um paciente que tem uma ciática há meses que não está sendo tratada, que não está se resolvendo, né? O paciente de trigemalgia. Então, esse quadro de potencialização, de sensibilização, isso vai chegar invariavelmente até o encéfalo. Se a gente olhar a membrana dessas células, então, desses neurônios, né, com uma série ali de canais em sua membrana que recebem estímulos continuamente, então a gente vê de novo atores do sistema imunológico sinalizando uma série de citocinas aqui, então todas essas bem conhecidas dos senhores, interleucina 1, 6, TNF-alfa, mas não só. Aqui, fatores de crescimento também. A gente viu há pouco o brotamento de fibra do sistema nervoso autonômico por diversos portais, ou então vias de quinases, aqui canais N-metildiaspartato, aqui canais que são sinalizados através de glutamato, talvez o neurotransmissor mais frequente na dor crônica de origem neuropática, o canal valinoide aqui, ó, transiente, né, o receptor valinoide, a gente sabe que esses receptores eles são afins de neurônio, de íons cálcio, magnésio, potássio e sódio, mas eles são 10 vezes mais afins por íons de cálcio, né? E aqui a gente já começa a pensar de novo na integrativa, né? Quem pode competir com cálcio para diminuir esse padrão de dor? Aí é a hora que a gente já começa a olhar para magnésio. Então, assim que a gente vai integrando as informações da gente. Mas o fato é que a ativação de todos esses canais, né, proteicos ali a nível de membrana, vão sinalizar para o quê? Para um estado de dor crônica. Nesse caso aqui, a gente está falando de dor neuropática. Falando mais um pouquinho, ó, daqueles canais, então, em circunstâncias normais, o papel desse canal é de levar cálcio para o interior ali do retículo endoplasmático. É para onde esse cálcio tem que ficar. Mas, em estados de hiperativação, como a gente viu há pouco, né, sinalização principalmente de sistema imune, o que se tem ó, é uma ativação dessas vias com saída de cálcio do retículo endoplasmático, e isso leva à disfunção mitocondrial. E aqui eu não preciso falar mais para esse grupo de disfunção mitocondrial, a gente sabe os desfechos que isso causa, no sentido de estresse oxidativo, né? Piora desse cenário, apoptose, morte de célula, etc., né? Mas não só isso, a própria micróglia começa a liberar essa substância, isso aqui se chama lipocalina, e essa substância tem o papel de manter o glutamato por um tempo maior, uma quantidade maior na fibra glutamatérgica. Resultado final, persistência de dor neuropática. Então, o que a gente quer trazer aqui para vocês em pouco tempo é a conversa que há entre sistema imune e sistema neurológico quando a gente está falando de dor neuropática. E aqui pediu para a gente conversar, então, sobre lombociatalgia, mas eu extrapolaria para céfico-braquialgia, porque o entendimento é o mesmo. O que a gente tem é o núcleo extravasando, né? Então, o anel fibroso ali do disco vertebral passa a dilatar, é a fase de protrusão, depois ele rompe, como a gente tem aqui nessa ressonância magnética, já uma hérnia, o material aqui do disco é extravasado. E aqui, ó, isso é fibra de nervo, pessoal. Isso é fibra de ciático passando por aqui. Isso aqui encosta no ciático e gera bastante dor nesses pacientes, né? Então, são esses os quadros, tanto de céfico-braquialgia quanto de ciática, né? Quando a gente olha para a síndrome do túnel do carpo, não é muito diferente, não. É outra síndrome compressiva, vai gerar isquemia, vai gerar processo inflamatório também. No corte transverso aqui do túnel do carpo, isso em azul é um monte de tendão. E o nervo fica
sobre esses tendões. Aqui tem um ligamento, que é o ligamento do transverso do carpo, mas quando esses tendões engrossam, inflamam, o que se tem é uma diminuição de espaço para o nervo, né? Então seria um fusquinha ali cheio de gente e a gente ainda colocar um elefante dentro do fusquinha, fica aquele espaço espremido ali para o nervo. Resultado final é esse padrão de dor, principalmente nessa localização da mão, já que essa região aqui normalmente é inervada pelo nervo ulnar. Então, quando a gente fala do túnel do carpo, do nervo mediano, a gente está falando principalmente desses quatro dedos do lado de cá, e a gente sabe, é uma patologia extremamente comum, daquela dormência na madrugada, aquela sensação, às vezes, de largar os objetos, né, de perder um pouco a preensão. Do ponto de vista de tratamento convencional, a gente aprendeu já na graduação, né, o uso de anti-inflamatórios, esteroidais ou não, a gente sabe que esses aqui são mais potentes. A gente também sabe que a gente pode bloquear cálcio com gabapentina, pregabalina, ou aqueles inibidores da recaptação da serotonina, já que as vias serotoninérgicas são vias para aliviar dor. Então, se a gente puder manter a serotonina por mais tempo, ali a nível de sinapse, a gente poderia modular essa dor. Quando a gente perde o controle disso, a gente vai para o uso da morfina, né? Quando a gente meio que já não tem mais o que fazer, e recorre também àquelas terapias alternativas. A fisioterapia ainda desponta como a mais comum, a que tem um pouco mais de evidência, né? E para nós, né, eu tenho o viés da cirurgia, então, quando mais nada dá certo para esses pacientes com patologias compressivas, seja de hérnia de disco, de estenose de canal ou outras patologias na coluna, ou mesmo periférica, como é o túnel do carpo, por vezes a gente olha no sentido da cirurgia. Mas a gente sabe que nem sempre o paciente quer a cirurgia, nem sempre o paciente tem condição de realizar cirurgias por questões financeiras, por alterações cardíacas, outras diversas, e aí a hora que vem a medicina integrativa, regenerativa, trazendo aí outras opções. Então é isso que está no livro da gente, é isso que a gente pôde trazer aqui um pouquinho na noite de hoje para vocês, da mesoterapia. Meso porque meio, porque a gente fala daquelas três camadas da pele, epiderme, derme e hipoderme, e a agulha da gente vai ficar na camada do meio, a camada da derme. E normalmente o que a gente faz é isso. Então, são botões na região do dermátomo, na região da dor. Essa paciente tinha uma cervicodorsalgia, também com braquialgia, ela é irmã de médica, amiga minha, e aí a gente fez isso para ela com um alívio interessante da dor. Às vezes a gente precisa repetir a mesoterapia, já que em geral a partir ali do quinto, sétimo dia, o paciente volta a referir sintomas. Então, é bom a hora que a gente for fazer a mesoterapia, pessoal, a gente fazer uma programação de séries para esse paciente, três, quatro, cinco, seis sessões às vezes, para a gente tratar o paciente. Essa outra aqui também tinha uma dor intercostal após um traumatismo, e essa foi a forma também que a gente cuidou desses dois casos, né? De novo, aquela região da pele, então, aquela região intermediária, onde estão as fibras C, onde estão as outras fibras mielinizadas também, de transmissão rápida de dor. É ali que a agulha da gente vai. Não confunda, não vá no subcutâneo, porque a mesoterapia não é uma terapia subcutânea, é uma terapia para fazer nessa região aqui da pele e tem agulha especial para isso. E por que a gente olhar para a mesoterapia? A gente não está olhando só para o sistema neural, a gente não está olhando só para aquelas fibras C, aquelas fibras de transmissão da dor. Olha quem está aqui a nível de pele também conversando, uma apresentadora de antígeno. A gente está falando aqui da célula de Langerhans. E essa célula de Langerhans, ela conversa tanto com o sistema imune, mas como a gente também sabe, ela conversa com o sistema nervoso central, liberando citocinas e mantendo toda aquela cascata de dor crônica que eu apresentei há pouco. Então é isso que a gente faz. A gente normalmente tenta fazer na mesoterapia um conjunto de elementos, de fármacos para tentar inibir a dor. Aqui eu trago os anestésicos locais, sejam os anestésicos, tanto a procaína, quanto a usamida, quanto os ésteres, eles têm o mesmo papel de inibir Toll-like receptor e, com isso, diminuir a resposta inflamatória. Então, não seria um papel somente analgésico, mas também anti-inflamatório e imunomodulador. E aqui o nosso xodó,
Eu costumo dizer que se não tiver Baicalina aqui na clínica, os funcionários estão demitidos, então não dá para não trabalhar com dor crônica sem olhar para esse flavonoide. A gente sabe que os flavonoides são antioxidante, anti-inflamatório, anti-câncer, anti um monte de coisa, então faz sentido. Eles também agem por diversas vias, em diversos receptores de membrana, aqui o Toll-like receptor, então diminuindo ali aquela sinalização que, em última análise, ia levar para aquela maquinaria de NF-kappa-beta com aquelas interleucinas inflamatórias que todos vocês conhecem. Eu trago o colágeno do tipo 1 aqui, pessoal, porque ele está provado também a atuar na restauração do axônio. Então, é interessante quando a gente está falando de lesão neural, a gente também incluir na nossa solução da mesoterapia o colágeno tipo 1, e aqui eu apresento uma solução que eu faço aqui na clínica. Não é a única, mas é uma opção interessante. Então, está aqui a lidocaína, como a gente falou, a baicalina, N-acetilcisteína, a gente sabe que é precursora de glutationa, então potente antioxidante. E eu trago também aqui a glicose a 5%, que tem o papel de inibir aqueles canais TRPV1, que são relacionados ao influxo excessivo de cálcio ali na membrana e gerando ali destruição da nossa mitocôndria. Então, todo esse cenário aqui, a gente junta isso numa solução e faz aquelas bolinhas ali de mesoterapia. É importante a gente falar para vocês aqui para a gente evitar o corticoide, já que infelizmente na região dérmica ele pode ocasionar necrose de pele e isso não é nada interessante para o nosso paciente. Mas, além dessas terapias com fármacos ou com nutracêuticos, a gente pode associar também uma medicina biofísica. Então, não é toda hora que o nosso paciente é elegível para drogas, ou ainda que ele seja, a gente pode potencializar com outras terapias. Aqui a gente já está falando de campo eletromagnético. Meu tempo é escasso, não vai dar para falar muita coisa, mas o papel é de neuromodular. Como? Através disso aqui, ó, através da inibição de vias sinalizadoras de dor, estimulando vias que são inibitórias de dor, e o que eu acho mais interessante, atuando a nível de sistema imune, causando efeito anti-inflamatório. Isso é um pouco complexo para explicar nesse tempo exíguo, mas é isso que a gente faz quando a gente se utiliza desse aparelhinho aqui. E o que é mais legal para uma plateia de clínicos. Hoje a gente já tem a radiofrequência somente com placas. Então, não necessariamente vocês têm que fazer como eu sempre fiz, usando agulha, indo até o ciático, ou furando a pele, indo até o túnel do carpo. Você já pode adquirir uma máquina dessa e, através somente de pedals, de placas, fazer o teu estímulo também por radiofrequência. Isso a gente faz no consultório. É uma terapia absolutamente indolor. Aqui está publicado o tratamento de hérnia de disco, se utilizando somente dessa terapia com resultados bem interessantes. E aqui um lembrete para vocês do nosso curso teórico-prático. Então, a prática é aqui na clínica em São Paulo, vai acontecer no dia 2, na verdade, dia 1 e 2 de agosto, né, sábado e domingo. E nessa prática, então, a gente traz, né, o conhecimento do professor Arthur em ozônio, aqui autoemoterapia, né, maior, a Carol trazendo os conceitos de terapia neural, aqui, como eu trouxe há pouco, de radiofrequência, a PRP também, que é algo que a gente explora, e aqui o nosso aluno, né, nosso professor, modelo, que foi o próprio professor Arthur Lemos, a gente fazendo aqui uma mesoterapia, na turma passada aí do curso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Oi, Douglas, maravilha. Eu estava desconfiado que era eu ali mesmo. Mas você sabe, esse dia eu fui, no dia do curso, eu estava com a dor violenta, escapular, né? Subescapular. E você sabe que você fez aquela mesoterapia, foi bem parecido com aquela que você mostrou aí. Você fez uns 15 pontos ali de meso, escapo, subescapular. Tem um ano, Douglas, nunca mais tive dor. Que legal, Tem professor. um ano, tem um ano. O Eu senhor fiquei foi impressionado, achando que eu ia ter cobaia de que. tudo, né? Que legal. Como eu vou a São Paulo 2 vezes por mês, eu falei, quando você fez isso, fazer, eu vou ter que me programar para o Douglas. Não precisei programar nada. Fiquei muito bem. Que bom. Bom, parabéns, Lu. Caroline,
Fala aí, minha querida. Então, muito bom, Douglas. Acho que você já explicou boa parte de introdução, né, da questão até da terapia neural. Eu atuo na medicina integrativa e a nossa intenção realmente com o livro, com o curso, foi a gente se juntar e abranger as várias possibilidades de tratamento de dor, né? Não só na questão de suplementação, como o Douglas falou, mostrar a ozonioterapia, tudo que a gente usa aí de abordagem que possa beneficiar o paciente. Então, no curso especificamente, e no livro, eu falei bastante sobre a terapia neural, que muitas pessoas ainda não têm conhecimento no Brasil, é uma coisa que está aumentando agora, né? Mas a terapia neural basicamente é uma aplicação de procaína, um anestésico local diluído, onde a gente busca o que a gente chama de campos de interferência, né? Como o Douglas explicou ali sobre o sistema nervoso, a gente tem um sistema nervoso autônomo, involuntário, né? E a gente tem que ter um equilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático. Então, o objetivo com a procaína é ela aumentar o potencial de membrana celular para melhorar essa conexão nervosa. Então, existem pontos específicos de aplicação, por exemplo, como o Douglas falou da lombociatalgia, da dor ciática, existe o ponto que a gente aplica nessa região, que é o simpático lombar, que é um ponto onde a gente coloca o paciente sentado ou deitado e a gente palpa ali a região da crista ilíaca para chegar ali em L4 e é uma aplicação feita com uma agulha mais profunda que a gente faz entre L3 e L4, uns 3 ml de procaína, dois dedos à direita e à esquerda entre L3 e L4. Então, um ponto específico que a gente usa para isso. No caso da dor herpética, a gente tem um ponto que a gente usa bastante que chama estrelado, que é um ponto que a gente faz na região do pescoço, que a gente divide essa região em três partes e aplica no terço inferior, Que a legal. nível ali do tubérculo carotídeo. Então, existem pontos específicos para determinadas indicações, e é mais uma ferramenta aí que a gente pode utilizar no tratamento da dor crônica, tanto nesses pontos específicos, quanto até a procaína de aplicação intramuscular, ou muitas vezes, em caso de dor crônica, aplicação endovenosa. Então, é uma das possibilidades que a gente tem para regulação desse sistema nervoso autônomo, a procaína diluída em soro feita endovenosa. E outro ponto, né, que eu utilizo bastante, desde 2018 eu venho estudado muito sobre a cannabis medicinal, na verdade, inicialmente até para tratamento de familiares, né, de depressão, de dor, minha avó que tem Alzheimer e usa. Então, realmente, a gente tem muitos tipos de fitocannabinoides, né, extraídos da planta, cada um tem mecanismos de ação diferentes, né, e indicações diferentes, então não é o mesmo óleo para todas as indicações. Mas no caso especificamente de dor crônica, a gente precisa de um óleo que tenha a combinação do CBD com THC, né? Porque quando a gente fala na planta e no uso recreativo, por exemplo, o efeito psicoativo da cannabis vem do THC, mas no tratamento de dor eu preciso de uma pequena porcentagem, né, concentração de THC para o efeito analgésico, como o Douglas mencionou ali do TRPV1, né, que é um receptor. O THC, ele atua no receptor TRPV1, também com esse efeito analgésico, né? Ele faz uma neuromodulação, então quando ele se liga aos receptores cerebrais, ele neuromodula a regulação ali de liberação de neurotransmissores. Então é mais uma possibilidade que eu utilizo bastante na dor crônica, fibromialgia, na dor pós-herpética, que tem um efeito analgésico e até pacientes que tem efeitos colaterais com os medicamentos tradicionais, né? Não conseguem usar, por exemplo, uma pregabalina. Tem muitos pacientes que não têm, né, tem essa sensibilidade de não conseguir usar os medicamentos. A cannabis realmente é uma excelente alternativa com efeito analgésico para esses pacientes, seja em conjunto, né, em uso concomitante com os medicamentos ou em uso isolado. Eu acabo usando muito até para desmamar medicamentos, para reduzir o uso de analgésico. Então, um dos grandes motivos da cannabis até de briga com a indústria farmacêutica foi a redução enorme que teve com o uso de opioides, de analgésicos em geral, pelo efeito analgésico que ela pode proporcionar. Então, esse é a nossa intenção, né, com o curso, que tem toda uma parte teórica e prática. Na parte teórica, de mostrar exatamente os tipos de fitocannabinoides que a gente usa para cada indicação,
né? E na parte da terapia neural também a parte teórica, mas principalmente a parte prática, que a gente tem que colocar a mão realmente, aprender os pontos, né? Cada ponto para cada indicação. Então, na parte prática do curso, a gente mostra realmente todos esses pontos, a forma de aplicação. E é isso, assim, tentar abranger tudo que a gente pode de conhecimento com Douglas, que aprendi demais com ele. A mesoterapia eu adorei, nunca tinha visto. Então, o Douglas é um ortopedista fora da curva, né, que faz coisas que precisaríamos de mais ortopedistas nessa linha integrativa. Mas é um prazer enorme estar com vocês, assim, para isso. E espero que, né, estejamos todos no curso novamente, que é uma coisa que a gente ama fazer e ver realmente resultado nisso tudo. Muito legal. Carol, há algum tempo eu passei a utilizar também o canabidiol por via transdérmica, pomada, né, do canabidiol, né? Perfeito. Você tem alguma dica em relação a isso? Enfim, parece que na dor neuropática, não como monoterapia, mas associada a algumas outras terapias, pode ser algo interessante, né? Muito. Geralmente são cremes de full spectrum que contém CBD e THC. Alguns têm até capsaicina, outros ativos juntos, mas realmente ajuda muito como efeito analgésico. A dor pós-herpética que eu uso bastante, a gente acaba usando muito também para doenças autoimunes, né, de pele, psoríase, vitiligo, mas até para recuperação, atletas usam muito para recuperação muscular. Então tem um grande efeito analgésico e a gente pode associar os dois, né, usar tanto o tópico quanto o sublingual. Maravilhoso, muito bom, muito bom. Bom, Outra coisa interessante também, professor Arthur, da Carol, que ela também ensinou, é já fugindo um pouco de dor neuropática, mas o fato é que esses pacientes, eles tendem a desenvolver muitas alterações do sensório. Depressão, alterações de sono, caminham junto, né? Obesidade, né? Parece que são todos primos e irmãos, né? E uma das alterações comuns também, Carol, e eu passei até por uma dica tua, né? Teu ensino para a gente, foi a fazer aqueles pontos no externo para tratamento ali da ansiedade, né? Daquelas tensões, enfim. Então é algo muito fácil, é algo que um clínico pode fazer com muita segurança e ajuda muito, Nossa, Carol. um alívio imediato, né? Então a gente fala, nem todos os pontos são específicos assim para cada coisa, não existe uma regra e um mapa. Mas a questão emocional, a gente fala, né, quando a gente tem um sintoma físico, eu atendo muito ansiedade, depressão por conta do cannabis, principalmente, né, para desmamar os medicamentos, mas os sintomas físicos, eles são reais. Aquela pessoa que relata angústia, dor no peito, falta de ar por uma questão emocional, então realmente a terapia neural nessas pápulas subcutâneas superficiais ajuda muito, né, no alívio desses sintomas. Perfeito. Que bom que muito Professor, você está bem. usando, adorei. Não, na aula prática, na aula prática, eu saí da sala quando a Carol chegou com uma agulha de quase meio metro e mandou o paciente abrir a boca e botou uma agulha lá dentro, não sei nem onde ela foi. Né? Eu saí da sala, falei, não, eu É vou que, desmaiar aqui. O então, que, quando que a era gente aquele ponto? Você busca bota com a agulha curva? Onde é que você foi ali? É que quando a gente busca esses campos de interferência, né, muitos dos campos de interferência vêm, a gente questiona toda uma história de vida do paciente, desde cirurgias, doenças anteriores, porque cirurgia, cicatrizes antigas são grandes campos de interferência. Então, geralmente a gente aplica nas cicatrizes, nas cirurgias anteriores, até cicatriz de amidalectomia, que é, né, realmente dentro. E tem um É, ponto, esse que o senhor falou, que é dentro da boca, que a gente faz para sinusite, então é um ponto que a gente faz dentro da boca. Tem a questão odontológica, que a gente questiona muito também, a ligação dos dentes com os tratamentos odontológicos, com o campo de interferência, com essa desregulação do sem sistema nervoso dúvida. autônomo. Muito bom. Bom, pessoal, essa aí é a verdadeira medicina integrativa. Isso aí que é medicina integrativa, né? É você conhecer todos os pontos que interferem numa doença. Tá? Então, você saber todo o mecanismo inflamatório, oxidativo, toxicológico, que é a parte emocional, que pode envolver uma doença. E dentro
de uma tática, né, de uma tática clínica, você ir paulatinamente indo interferindo nesse ponto. Então, isso aí que é o verdadeiro integrado, né? Acabamos, Então, vamos lá, a gente tem que conhecer diversas técnicas, né? Entender que uma coisa não funciona para todo mundo da mesma forma. Então, às não vezes, a sei, gente faz uma meso, associa com a terapia neural, porque cada um é individual. Então, realmente conhecer essas ferramentas e saber sem quando dúvida. usar cada uma delas faz toda a diferença. Esse é um ponto básico da medicina, né? As pessoas são bioquimicamente únicas, né, emocionalmente únicas, então um médico que não consegue ter essa visão, né, fica muito complexo. Então, né, só relembrando aqui, antes de começar o meu recado aqui, 27 de abril, fala de fibromialgia, né, que é uma dor nociplástica, né? E depois também 18 de maio, faz dor lombar, dor pélvica, incluindo, por exemplo, endometriose. Problema grave, difícil, complexo de tratar, né? Mas pela terapia neural, você também consegue melhorar muita coisa da endometriose, que é sempre muito complexo de tratar. Vou falar um pouco então sobre herpes zoster, né? Neurite pós-herpética. Então, aqui envolve uma neuroinflamação, né? Um quadro de neuroinflamação é importante, isso aí é fundamental no tratamento, saber que todo o sistema nervoso pode estar envolvido, né? Quer dizer, a associação entre o sistema nervoso e o sistema imunológico, como o Douglas muito bem falou, né? Tem uma sensibilização periférica central, perda de fibras nervosas finas, né? Uma dor aguda, a transição para neurologia pós-herpética pode acontecer em grande parte dos casos, né? E o paciente tem queixa de queimação, dor, formigamento, coceira. Coloquei para vocês aqui, eu vou dar um presente para vocês, tá? Esses slides vão estar no site para vocês. Daqui a 2 ou 3 dias, todos que estão inscritos vão receber esses slides. Então, não se preocupar em copiar nada, basta só entender isso aí, né? Então, tem aqui os critérios de diagnóstico, tá? Os sinais de alerta, tá? Do herpes, a avaliação de dor do resultado, como é feito classicamente no herpes, né? Juntando aí a alopatia com a medicina que nós fazemos, o automolecular integrativo. O fator de risco maior é a imunossupressão, né? Então, é fundamental o paciente estar com níveis ótimos de ácido ascórbico, vitamina C. A vitamina D é um grande imunoestimulante. E o Douglas citou que a entrada do cálcio, né, o canal de cálcio, que é o NMDA, o N-metil de aspartato, bloqueado pelo magnésio. Então, o magnésio sempre vamos usar 250, 500 miligramas por dia, pelo menos uma hora mais aguda, né? E a vitamina D, ela controla o cálcio, que é o cálcio citoplasmático. É mais um papel da vitamina D, não é só reabsorção, absorção de cálcio a nível de rim e intestino. Ela também coloca o cálcio dentro do retículo do plasmático, prende ele ali. Então, a hipovitaminose D favorece o cálcio ser liberado e daí abastecer o receptor do NMDA, ok? O zinco é um grande imunostimulante, é o metal mais ligado a imunostimulação, e flavonoide. Aí você tem preferência, no caso do herpes, a baicalina, né, da medicina chinesa, né, 250, 200 mg 2 vezes ao dia, por exemplo, junto com outros flavonoides. As comorbidades crônicas que sempre podem favorecer qualquer infecção viral, seja HIV, seja HP, seja Covid, o que for, o estresse psicológico, né, o eixo HPA, vou ter tempo de falar que agora é fundamental você saber nível de cortisol. Tem que medir esse cortisol no paciente, de preferência salivar, porque e essas doenças aí, como diabetes, por exemplo, hiperglicemia, quebra o eixo HPA, né, o eixo hipotálamo e hipófise adrenal. E com isso você vai ter, por exemplo, baixo cortisol. E o cortisol, lembrar que ele é um anti-inflamatório e ele é analgésico. Então, a perda do cortisol é muito importante. Um paciente com dor crônica, você tem que saber como está o seu paciente. Ataca mais o sexo feminino, um pouco mais, idade avançada. Os tratamentos clássicos, o Douglas passou, né, são os anti-inflamatórios, opioides, depressivos, antiepiléticos, né?
Os antagonistas do receptor NMDA, que basicamente usam muito cálcio, o magnésio, né? Que é 500 miligramas, por exemplo, pode ter um efeito sobre o NMDA. E a vitamina D, controlando o cálcio, ela acaba retirando a matéria-prima para esse NMDA, para esse glutamato, né? Que é o receptor do glutamato. Os agentes tópicos, a capsaicina, a lidocaína, que o trabalho recente, agora do 24, ressuscitou a lidocaína, que estava um pouco complexo, o PET, né, de lidocaína, mas o trabalho ressuscitou a lidocaína, que deve ser usada, e os anestésicos locais injetáveis. Né? E o Douglas também citou, né, vários tratamentos que podem ser feitos. Né, com a clínica dele, ele tem vários desses aparelhos que ele utiliza que realmente são fundamentais. Aqui também, novamente, vários tipos de tratamento, então, tem, logicamente, os antivirais, né? Quanto mais cedo o diagnóstico clínico, maior chance você tem de ter um sucesso com esses antivirais. Depois de 110 dias, você já tem uma dificuldade maior em relação a isso. Aqui estão as doses, né, os efeitos colaterais deles, né, dos Eu antivirais. não vi. O corticoide. Alô? O microfone aberto aí, por favor. Corticoide, que deve ser evitar ao máximo o uso de corticoide. Os últimos trabalhos têm reduzido muito pelo menos a prescrição do corticoide, sempre que possível não utilizá-lo, né? Os analgésicos opioides, né, os anti-inflamatórios, os opioides, morfina, como o Douglas citou, gabapentina, pregabalina de preferência, os antidepressivos, tudo aqui estão as doses, né, os efeitos colaterais de cada um deles. Isso tudo eu vou mandar para vocês. Os antidepressivos, o melhor hoje em dia talvez seja a duloxetina. Eu começo com 60 miligramas, depois vou a 120 miligramas. Então, ela pega serotonina e dopamina, então fica melhor, né, duloxetina, do que os tricíclicos, com muito menos efeito colateral. Ela também é muito boa, é o antidepressivo escolhido para fibromialgia hoje em dia, a duloxetina, que os tricíclicos estão ficando cada vez com uso menor, né? Aqui nós temos aí a matéria do Douglas, né, que são os bloqueios epidural, bloqueio simpático, neuromodulação. Né? Então, são vários fases que nós podemos aplicar no tratamento, tanto da neuropatia pós-herpética, né, e o herpes zoster com dor. Então, a radiofrequência, injeção periférica, toxina botulínica, outro caso, né? A importância cada vez maior da vacinação. Acho que a vacinação contra o vírus da herpes tem sido, pelo menos, o pessoal mais idoso. As vacinas são cada vez mais potentes em termos de abrangência, né? Pegando 85, 90% de redução de risco de contrair o vírus. Aqui o trabalho da lidocaína, tá? Comparado com morfina, hidroximorfina, oxicodona, naloxona, fentanil, etc., mostrando que a lidocaína, assim, PET, 700 miligramas, fazia efeito melhor do que os opioides, os antiepiléticos e os antidepressivos. Trabalho publicado agora em 2021, randomizado, duplo cego, bem interessante, né? Confirmando, né? Aqui também o próprio trabalho na neurologia pós-herpética, mostrando, então, naquelas escalas de dor que eles usam de dor, a lidocaína melhorando, tem um efeito superior a medicações sistêmicas oral. Interessante. É, coadjuvante, astagaloside, né, 4, astagase membranáceo, eu uso muito assim. O astagase é uma daquelas substâncias, aqueles compostos muito usado hoje na medicina anti-aging, né? Tem uma certa promessa dele, falta estudos ainda, mas 400 miligramas 12 vezes um dia, né? Ou o princípio ativo teloquitive, né, no anti-age, ele sendo usado. Né? Anualmente sai um ou outro trabalho, né? Sai um trabalho da digestão da mácula, foi um estudo piloto, que ele melhorou o campo visual. Então, foi um estudo piloto, a saga membranaço melhorando o campo visual na digestão da mácula, que é a maior causa de cegueira nos velhos. Né? Mas ele tem uma ação sobre a micróglia, que é que interessa. Ele tem uma ação sobre o NF-kappa-beta, o Douglas citou. O NF-kappa-beta é uma proteína citoplasmática que quando ela é ativada por receptor tipo Toll-like, né, também citado aí no slide do Douglas,
o NF-κB libera a citocina inflamatória. Então, bloquear o NF-κB é muito importante. E não tem remédio que faça isso. Então, você tem uma planta que bloqueia esse sistema, é a cúrcuma. Então, a cúrcuma poderia, eu uso muito a cúrcuma em dor endovenosa, né? E quando exige, ali sai do mercado, a IM tem, junto com lidocaína, então é bastante útil. A baicalina também, que o Doug citou, é excelente, que ela bloqueia o inflamassoma, que é outro tipo de resposta inflamatória, né? E, então você por exemplo, faz uma curva com baicalina, por exemplo, então você está bloqueando. O Tolaic está bloqueando o NLPR3, que é o inflamassoma. Então, fazer uma soma, né? Não adianta dar resveratrol para dor, é saber olhar, né? Olhar qual é o flavonoide que eu vou fazer, né? Então, cúrcuma aí não pode esquecer também aí um outro para dor também é que seria a boswellia. Vitamina C, capacidade antiviral, pode ser feita 5 dias seguidos, 20 gramas de vitamina C, num soro fisiológico. Também no paciente com dor, está com dor, né? Você já está fazendo muita coisa, a dor está persistindo. A vitamina C anti-inflamatória está provado, antioxidante, né? E ela é antiviral. E esse antiviral da vitamina C, porque a vitamina C aumenta a produção endógena do peróxido de hidrogênio, H2O2, que a gente usa muito venoso, né? A 3% no soro, o peróxido é antiviral. A vitamina C ela aumenta a produção do peróxido, né, que é um produto do corpo humano. Né? H2O2 é produzido na mitocôndria. Aqui, olha, quercetina com fisetina é outra forma. Tá? São dois flavonoides também, né? Quercetina, ela estabiliza muito o mastócito também, que também está ligado também à resposta inflamatória. O mastócito não é uma célula que libera só histamina, né? E tem outras propriedades anti-inflamatórias, está ligado à imunidade inata. Então, reduzir o mastócito também faz parte do tratamento geral anti-inflamatório. E a fisetina, né? Essa aqui é uma formulação, você pode usar na neurite pós-herpética, né? Que é a gabapentina, a cetamina, a lidocaína. Aí pode ser feito aqui um plano, falta um pezinho aqui, né? 2 vezes ao dia. Também interessante também. Então, tem muita arma para fazer aí. Né? Tem outras também, a UPEA pode ajudar, acetil L-carnitina também, né? Tem outras coisas. Então, fazer o tratamento clássico, né? Tem que fazer o antiviral, cronologicamente, e fazer analgésico, muitas vezes, até essa turminha começar a fazer efeito. A sua vitamina C, a sua quercetina visetina, a sua bacalina, isso é fundamental, esse tipo. A capsaicina também é usada, ela irrita um pouco, mas ela ainda pode ser útil em algumas ocasiões, a capsaicina. Não? Mudando agora um pouco o assunto, que é para tá terminando aí a nossa conversa, a polioneuropatia diabética, né? Então, ela vem com esse sintoma, pode vir com esse sintoma, né, da apatia diabética, que é uma coisa bastante frequente, porque ela, devido ao aumento dos pacientes diabéticos, e provavelmente muitas dessas neuropatias, talvez ainda não diabético, você pode afirmar em diagnóstico, em CID, mas pelo aumento da hiperglicemia, aumento da resistência à insulina, do processo inflamatório que é desencadeado pela insulina, a resistência à insulina é o problema da inflamação. É esse que é o grande foco. Por isso que essas canetas, hexagonia GLP-1, é um sucesso farmacológico, e é um sucesso clínico, porque reduz o processo inflamatório. Então, hoje se tem o agonista GLP-1, basicamente para diabetes, depois para obesidade, para doença cardiovascular, provavelmente para Alzheimer. O Alzheimer, inclusive, é conhecido como diabetes tipo 3. Né? Então, todo o processo inflamatório neurodegenerativo, os trabalhos estão começando a surgir os trabalhos mostrando a importância de você reduzir a insulina. Muito, e nós fazemos isso há quantos anos? Há 20, 30 anos, tenta, com cromo, com isso, com zinco, com esse papel anti-inflamatório. Mas realmente a semaglutida, tirzepatida, tem um efeito farmacológico excepcional. Né? E parece que é bastante seguro. Uma coisa bastante importante é avaliar nesse paciente a glicação.
Então, a glicação, que é um processo fisiológico humano, ninguém tem hemoglobina glicada zero, é 5,5, 5,86 para o normal, né? Então, a glicação é um processo natural, mas é um processo natural que, quando passa do ponto que o corpo tem antiglicante, nós produzimos antiglicante, como a glucosalase. Ela é antiglicante, como a benfetamina, como a carnosina, produz do corpo humano. A vitamina E é antiglicante, o lipóide é antiglicante. Então, quando você perde isso, tem que ter muita glicose, né, na hiperglicemia, na diabetes, você faz produz esses oxaldeídos, que é o produto final da glicação, glioxal, metilglioxal e tal, que ó, vai atacar qualquer barreira, vai atacar néfron, vai atacar endotélio vascular. Então, você vai ter uma neuropatia pela glicação avançada em termos de 6,2, 6,5, 6,8, 10, 12. Já peguei glicada de 12. Meu Deus. Então, o uso de antiglicante, carnosina, taurina, lipóide, benfetamina, tocoferol, glutamina, é fundamental. Você avaliar a glicada desse paciente que está tratando com neuropatia diabética, avaliar, aliás, é um exame que a gente faz de rotina, né? Para você avaliar o perfil do paciente. E fazer, então, carnosina 100 mg 2 vezes ao dia, benfetamina 100 mg 2 vezes ao dia, o lipódico venoso oral, né? Para fazer uma ação antiglicante. E fundamental também, olhar os alimentos que já vêm com glicação. Então, isso aqui está no meu livro de longevidade, né? Olha os alimentos ricos em age, olha lá, snack, fruta seca, você já está comendo age, você está engolindo age já. Além daquilo que você fabrica, você está engolindo, dependendo do seu alimento, tá? Esses age. E aí você vai complicar mais ainda. O teu corpo vai ter que arrumar um jeito de metabolizar isso tudo aí para excretar e não entrar no pool total de produtos de glicação avançada. Né? Então, o Douglas falou, Carolina também citou, né, classicamente é o que nós temos, como eu falei, repetindo, que é a duoxetina, que é muito mais usada hoje, e o Douglas citou muito o canal, esse outro, perdão, citou o canal de cálcio, também tem o canal de sódio. Então, tem vários canais que podem dar um propagador que a gente vai poder avaliar. Aqui é uma forma endovenosa, o suporte endovenoso para entrar o lipóico, a betalanina, porque ela vai virar carnosina. A carnosina, que é endógena, né? Ela vem do aminoácido beta-alanina. O complexo B com B1 sem B1, aí hoje eu estou ligando para isso. A logicamente é B12, né? Qual a vantagem do lipóico? Porque o lipóico é, talvez, não conheço outro composto, que ele aumenta a irrigação a nível de barribelina, que ele nutre a barribelina. Além dele ser antioxidante, anti-inflamatório, antiglicante, né? O lipóico ainda tem essa vantagem de nutrir a barribelina. Então, fundamental é o uso dele. Aqui a NAC, né, o SAMI, que é a parte da metilação, e aqui uma boa dose de magnésio, né, um venoso sulfato, ou você pode usar aí o magnésio glicina, um desse tipo de magnésio. Né. Aqui também, dependendo também, normalmente, com os pacientes com neuropatia diabética, eles têm lesões vasculares, muitos deles têm endotélios, vai pedir, tem placa de gordura e carótida, tem placa de gordura arterial, em coronária. Então, o EDTA de sódio está muito bem indicado aí. Né? Aqui o lipóico venoso, né? A B12 citada, a ozonioterapia também é fundamental. Faz primeiro o ozônio maior, depois entra com soro com EDTA, né? E o lipóico normalmente tem que correr em soro isolado. Há coisas novas, quer dizer, salvar a mitocôndria, o, o Douglas citou isso, né, da disfunção mitocondrial. Aí nós estamos estudando já no grupo, né, do grupo de estudo, que o Douglas e a Carolina fazem parte, é já a aplicação de peptídeos. Né? Recentemente o FDA liberou o SS31, Elamipride, acho que é o nome comercial dele, Elamipride, é o SS31, que é um protetor da cardiolipina. Então, já é um peptídeo liberado pela FDA. Peptídeo é velho medicina. Insulina é peptídeo. Né? Tem mais de um século. E agora está todo mundo falando de peptídeo, mas é importante. Lembrando vocês que 99% dos peptídeos vendidos no Brasil não tem Anvisa. Então, muito cuidado, tem que propagar peptídeo no teu consórcio.
porque você pode ter problema. Mas o SS-31, elamipriti, se me falha o nome comercial dele, né? E, logicamente, tudo aquilo que pode salvar a mitocôndria, caritina, ribose, patatá, e o nicotinamida riboside, né, que é um precursor do NAD, pode usar o próprio NAD, né, o NAD IM, prefiro o IM ao EV, gosto mais do IM. Né? E a nicotinamida riboside, que é um precursor do, Né? do NAD, o NAD. Eu acho que esse aqui é o último slide, e ficou, então. Então, tudo isso nós fizemos aqui. O ano passado, nós fizemos um curso, né? Fizemos um curso. O nosso curso, esse ano, Douglas citou, né? É 1º de agosto, né? Aula prática, são 8 horas de aula prática. E vai ter no dia 17 de julho, não, é 7 e 18 de julho, estou esquecendo essa data, nós vamos fazer um curso em 12 horas, gravado, ao vivo, mas gravado. Quem não puder assistir no dia, depois vai ficar com uma semana ou 2 semanas até a aula prática para estudar toda a parte teórica. Então, o que nós falamos aqui em 1 hora, eu vou virar 12. Vai ser 4 horas para o Douglas, 4 horas para a Caroline e 4 horas para mim. Né? Aí quando chegar na aula prática, está bem sedimentado esse conceito. Não adianta aprender o prático se você não sabe nem o que você está fazendo. Então, por isso que é importante a teoria, do estudo, da fisiopatologia, dos conhecimentos e tal, para depois, quando chegar na aula prática, fazer ozônio, fazer PRP, fazer radiofrequência, terapia neural, já está bem já é, com conhecimento final legal. Muito bom. Tá bom, pessoal? É isso aí que nós tínhamos que trazer para vocês. Muito bom, professor. Uma abordagem bem ampla. A gente tem um tempo muito exíguo para falar disso tudo, mas o que a Carol falou, né? Essa abordagem individual, né? Não dá para se apegar ao one size fits all, né? Então tem que tratar cada um com a sua diferença. E isso aí que é bacana na integrativa. Eu vi que o Radanese, mestre Radanese, um grande ortopedista do Rio de Janeiro e um amigão meu pessoal, fez uma pergunta para a gente, professor. Se a Ah, gente faz associação do PRP com a mesoterapia. Eu pude fazer essa legal. pergunta, muito legal. Eu pude fazer essa pergunta, Radanese, a Ansar Mahmoud, que é professor do Horto Regem, nosso professor internacional, ele que é do Reino Unido, e eu fiz essa pergunta exatamente para ele no Congresso de Maceió do ano passado, do Horto Regem. E o professor Ansa respondeu o seguinte: Douglas, poder pode, você está entregando vesícula bioativa, fator de crescimento, vai sinalizar para tudo isso aí que a gente mostrou, para o sistema imune, para o nervo. Agora, se você pode ir mais no alvo, é a preferência. E aí, para nós da ortopedia, a gente que invade, o médico da dor, etc., o neurocirurgião, aquele que já está preparado ali com agulha, né, professor Arthur, que pode guiar o seu sua agulha mais para o foco do incêndio, então a ciática, talvez seja mais interessante levar o PRP, Radanese, para o forame ou muito próximo do nervo do que a gente só entregar na pele, né? A gente teme que essa vesícula bioativa, por exemplo, ela perca a sua viabilidade, né? Ela, entre aspas, morra, né? Não tem exatamente citoplasma, não tem núcleo, né? Não vai morrer, mas que ela não alcance o benefício que ela quer. Mas em tese poderia sim. Então, lembrar você que eu consigo passar muito rápido, mas não deixe de avaliar eixo do cortisol. Não deixe de avaliar isso, que é fundamental. O paciente normalmente, quando a gente atende o paciente já com nesse nível, está com o cortisol lá embaixo. Né? E a gente tem preferido hoje não usar o termo fadiga adrenal. A gente tem preferido o termo disfunção do eixo hipotálamo hipófise-adrenal. Tem o HP da pituitária, HPA é mais fácil falar do que HH, para mim. Então, é fundamental, porque por que mudou o nome? Porque, na realidade, a adrenal ela não está em falência. Ela não está em falência, ela está funcionando. Tá? Agora, o eixo está complicado. Então, nós estamos evitando esse termo agora que acabou sendo consagrado, que ele é americano, tem até o livro dele, muito bom, aprendemos muito ali. Então, recuperar a cortisol e tal. Mas se você não tratar o eixo, quer dizer, o porquê que existe essa disfunção,
você vai ter um tratamento que você deu uma coisa para subir o cortisol, a gente usa muita coisa, até com certo sucesso, mas se o eixo é desequilibrado, o tratamento vai ficar, pode até melhorar durante um tempo, e o paciente volta a cair novamente naquele sintoma de cansaço, de fadiga, depressão e dor, né? Porque a fadiga, essa carência de cortisol acaba levando a dor no processo de patógeno. Muito bem, Perfeitação. pessoal. Caroline, muito bom, né? Caroline, eu tinha que fazer um curso lá na clínica da Caroline, para ficar lá em Camboriú, cara. Podem vir, Verdade. Lá vai em ser um São Paulo, lá prazer. em São Paulo. Ah, é melhor que Verdade. São Paulo, cara. Eu acho que Sei o lá, olha, próximo tinha tem que uma ser praia aqui. lá. Tinha uma praia. Boa. Pessoal, então, olha, foi um prazer estar com todos, tá? Então, marcaram a data aí, a nossa Procondé, aqui na minha agenda eletrônica, é no dia 27 de abril, né? 27 de abril, fibromialgia, né? E no dia Excelente. 18 de maio, falar de dor pélvica, lombar e dor pélvica. Talvez a dor mais comum do mundo é a lombar, não, Santística? É a principal É isso? causa de afastamento ao trabalho no mundo, é a dor mais Fazia. comum, né? E metade É, daqueles que se afastam por mais de 6 meses não voltam mais a trabalhar aqui no Brasil. É é. muito comum. Nossa, Então, vamos falar isso aí. Então, agora, então, vocês têm que se inscrever novamente no site, tá? Para essas duas aulas. E eu vou colocar, como eu vou fazer? Esses meus slides eu vou passar para vocês. Acho que o site conseguiu pegar o e-mail de todos, então eu já vou automaticamente passar para vocês. Tá? Me deem aí 2 ou 3 dias, tá bom? E ficamos sempre à disposição de todos para qualquer dúvida aí no futuro falar com a gente. com certeza. Olha a Kátia aí, ó. Olha a Kátia, ô querida Kátia. A Kátia é uma moça de Recife, né? Ela foi minha aluna em 2015, uma turma maravilhosa que veio de lá, gente que eu tenho saudade até hoje. Grande abraço a todos. Caroline, tchau. Tchau, querido Beijo, Douglas. gente. Obrigado, Amanhã gente. estamos. Obrigado, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite. Ótima noite a todos. Um abraço. Tchau. Ô, João, Oi, vai, Belo Horizonte, BH. Ô, João, você é Cruzeiro ou sou Atlético? Cruzeiro, sofredor aqui, ó. Tô Tá sofrendo. certo. Como é que tá teu filho, João? Tá bem? Tá bem, tá muito bem. Tá, Dá um abração dele. tá jóia, Tá graças a bom. Deus. Um Tudo abraço de aí, bom. Douglas, Carol. Um O Douglas, abraço. de vez em quando, eu abuso dele aí, ó. Tô pra, É, mas, tô pra ir aí. Tô aguardando o senhor na visita lá, hein? No Horto É, Retiro. já Leve seu falei com o filho. Guilherme pra gente ir lá. Vamos? Então, um um grande abração. abraço Um a todos. Beijo, abraço. tchau, Ô, tchau. Boa noite, tchau, pessoal. Tchau, Carol. Tchau, professor Beijo. Arthur. tchau. Tchau, tchau, tchau.